dia, irmãos. Espero que estejamos todos bem e possamos estar ministrando a palavra do Senhor esta manhã, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Uma alegria estarmos nesse momento iniciando mais uma transmissão. Nesse momento, você pode convidar outras pessoas a estarem participando conosco, os pressupostos, das Escrituras para a nossa vida. Você pode compartilhar isso com outras pessoas, estar nos ajudando, compartilhar o nosso projeto, da nossa live, da nossa transmissão aqui para vocês, em que vocês estão participando conosco, em que vocês estão compartilhando conosco, E certamente isso será importante para vocês, será importante para nós também. Então Deus esteja aí abençoando vocês e que todos possam vir compartilhar conosco nesse momento. Hoje nós vamos ler para a nossa instrução. É justamente isso que eu quero que desde ontem nós estivemos trabalhando, iniciando aqui com a Lamentações. Eu vou ajustar a tela aqui, que vai ficar melhor para nós. Então, nós podemos essa relação de instrução, de ensino, nós estamos pensando mesmo isso que fizemos ontem. Lamentações 3, hoje os versos, a letra B do alfabeto apresentando a sua queixa. Então, o gênero lamentação, gênero lamentação que é comum não só em Lamentações, mas é comum também no livro de Salmos, Salmos de lamento, e esses salmos de lamento são também observados como estruturas de confissão, confidenciais, confidência. A estrutura de lamento pode ser observada como uma estrutura de confidência. Nesse caso, o capítulo 3, ele exerce essa questão da confidência, usando 3 linhas para cada letra do alfabeto hebraico, em português, onde você vai ter 2 ou 3 linhas, mas na versificação de Lamentações no texto hebraico, da poesia hebraica de Lamentações, nós temos dos verbos. É um cólon, às vezes podemos ter, dificilmente, mas podemos ter a presença de mais um verbo em cada cólon. Se observarmos a estruturação, também nós podemos ter uma subdivisão maior dentro desse, elas basicamente, no seu dentro de uma estrutura sinonímica, mesmo que fosse antitética, o significado pretendido, a intenção do autor pretendida na primeira parte do verso. Então, estão dizendo a mesma coisa? Não, não estão dizendo a mesma coisa. Estão enfatizando a mesma intenção autoral ou a mesma ênfase teológica por meio de outros termos
que queiram enfatizar, que queiram dar, aumentar, né, a força do significado pretendido na primeira parte do verso, no primeiro colo. Então, vamos ler aqui o texto. Verso 4, 5 e 6. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos com os que estão mortos para sempre. Como eu disse, aqui dentro, então, ele usa a estrutura aqui para mostrar como as aflições, né, de Deus sobre o profeta, demonstrada no capítulo 3, versos 1 a 3, se dão. Então, recordando, capítulo 3, verso 1 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, ou pelo cetro do furor de Deus. Aqui pensando na condição de Deus governando sobre o seu povo e exercendo disciplina sobre eles. Verso 2 diz: Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Isso só que o verso 2 inicia dentro dessa estrutura. Deveras ele volveu contra mim, ou virou contra mim, a mão de contínuo todo dia. Vejam só que essa ênfase na questão de alguma coisa que acontece continuamente é demonstrada também no verso 6, quando ele diz assim: como os que estão mortos para sempre, morreram para sempre. Então, a ênfase de uma coisa que é contínua, permanente, está colocada aqui. É óbvio que no verso 3, né, volveu a mão contra mim, né, de contínuo todo dia. Né? E enquanto o verso 2 diz: fez-me andar em trevas e não na luz. No capítulo, no verso 5, no verso 6, então ele já coloca uma coisa assim que está em termos de trevas, numa questão permanente, né? Fez habitar em lugares tenebrosos, quer dizer, uma situação de trevas, uma situação de contínuo horror, né? Uma situação de escuridão, uma situação, nós vamos ver mais à frente isso, e também como os que estão mortos para sempre, ou como os que morreram para sempre. Aqui é uma questão de esquecimento, né? De esquecimento. Então, como os que estão mortos para sempre, isso significa dizer que caíram no esquecimento. E fez habitar no sentido de morar, de residir em lugares tenebrosos, ou em lugares escuros, ou na escuridão. Também demonstra uma situação de esquecimento permanente na vida deles. Bom, vamos olhar aqui então o verso 4. Ele diz assim: fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Essa palavra aqui, questão sarri, né? Bilá, Bessarri. Então, aqui, envelhecer a minha carne e a minha pele. Nós temos aqui o verbo envelhecer, né? E o verbo né? Pelo uso, alguma coisa velha, de envelhecer, olhando por uma questão da idade, pelo desgaste, e foi envelhecido rapidamente, ou foi
extremamente desgastado, esgotado, sem forças, né? Ele se tornou, digamos que, inapto para o trabalho devido a esse desgaste. Então, o envelhecimento aqui das roupas, né, roupas que se tornaram gastas, não no sentido de uma contradição com o novo, né? Ou seja, a roupa está velha, né, porque ele já não é mais nova, né? Há carros que, por exemplo, que podem ser velhos, mas estejam extremamente conservados. Por outro lado, você pode ter carros que estão novos, mas que estão completamente destruídos. Então, o que ele está dizendo é que o Senhor o envelheceu por meio do desgaste, ele está desgastado, né? E vejam só que ele diz que desgastado tanto internamente quanto externamente, porque ele diz: envelheceu a sua carne e envelheceu a sua pele. A vida pode fazer-nos isso. Nós podemos ficar envelhecidos devido a todo o sofrimento que enfrentamos. As aflições, então, que foram impostas sobre o sentido de oligido por Deus, quanto internamente. Externamente, pelas perdas que sofreu. Internamente, pelas consequências emocionais que essas perdas trouxeram sobre a vida dele. Ele estava um homem envelhecido. E o texto diz aqui para nós que a vara de Deus, do cetro de Deus, né, tornaram o profeta envelhecido. É certo que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Desgaste sobre nossas vidas. Quantos de nós não nos sentimos assim? Envelhecidos na nossa carne, envelhecidos na nossa pele, interiormente e exteriormente envelhecidos, desgastados, corroídos, sem forças, sem vitalidade, sem, eu vou dizer, como se fosse um pano e que qualquer coisinha viesse a destruí-lo, ou seja, é alguma coisa que fragilizou de tal para o trabalho. Lá no interior, a gente fala muito que a corda fica puída. O que é uma corda puída? É uma corda que aparentemente está nova, mas que quando você a toma nas mãos e faz despedaçou os meus ossos da nossa vida. E é algo assim que realmente nos traz consequências muito duras. Vejam só, por exemplo, o Salmo 51, verso 8, colaborando com esse entendimento, diz assim: fez-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Desgastado, incapaz de suportar qualquer tipo de pressão que se faça para verificar a sua força. O Isaías capítulo 38, verso 13, diz assim: com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou. Para a noite darás cabo de mim. Olha só que a aflição, o peso da aflição, o cetro, a vara do juízo de Deus, a mão de Deus voltada contra nós, pode trazer sobre nossa vida. Miqueias, capítulo 3, versos 1 a 3, diz assim: ameaças contra a ação. Essa
corrupção das forças físicas, das forças emocionais, da sustentação do corpo. A aflição de Deus trouxe sobre o profeta esse tipo de sentimento, esse tipo de fragilização sobre a vida dele. Capítulo do Salmo, todo dia. Novamente, envelhecer os ossos significa fragilizá-los de dor, pela dor. Nesse caso aqui, desculpa, o pecado trouxe essa fragilização, porque o pecado trouxe a aflição de Deus, a mão de Deus, que deixou de ouvir Deus pelas palavras do profeta e se recai sobre mim, sobre ele. Essas são as aflições que estiveram sobre a vida dele. Mas, olhando um pouquinho mais de perto no texto, no verso 5, nós podemos olhar aí no verso 5, completando esse significado. Nós temos mais dois versos aqui, ou duas linhas, ou uma linha com dois columns. Ele diz assim: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Olha só, edificou sobre mim e me cercou. Deus é como se ele tivesse levantado um muro ao redor do profeta e tivesse cercado. Mas edificou contra ele ou edificou sobre ele. Sobre ele. Estabeleceu um cerco. Cerco. Nesse caso, é como se ele tivesse sido aprisionado no pátio. Mas quando a aflição veio sobre Jerusalém, ele estava num poço. Um poço em que ele não poderia sair de lá sozinho. Ele teve ajuda para sair de lá. Mas a aflição imposta sobre ele, e também a aflição imposta sobre Jerusalém, foi um cerco. Um cerco dos assírios, primeiramente, e depois um cerco dos babilônicos. Então eles ficaram aprisionados. Vejam só que o texto mostra para nós que edificou contra mim e o cercou, e ele diz, e de veneno e de dor. O cerco, o cerco que estava sobre ele, era um cerco que foi feito de veneno e dor. Nesse caso, traição, a violência. Esta foi destruído no seu ânimo, pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios amigos tenebrosos. A dor, Jerusalém estava cercada, o profeta também estava preso. Preso. Aquela situação toda era uma situação de iminente trevas, a alguém que anda na escuridão, alguém que está esquecido, apartado, separado para a terra das trevas e da sombra da morte. Ele é comparado a alguém que anda resplandecer do rosto de Deus sobre eles. Consequentemente, eles não têm paz. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das